Olá, mais uma semana, mais um novo estudo. E o tema desta semana nos diz assim: missão em favor do meu próximo. O céu sempre se mobilizou em função da raça humana, de toda a sua criação. Nós, como obra-prima de Deus, devemos valorizar a sua própria criação, ou seja, os nossos semelhantes. Observe bem o que diz o verso introdutório desta semana, que está lá em Lucas capítulo 10, verso 27. A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar o próximo como nós nos amamos. E observe que as palavras que são mencionadas antes dessa expressão nos levam a entender de que Deus deseja que haja uma dedicação plena, um esforço máximo nesse sentido. Por que será que ele nos pede um esforço máximo? Porque o céu faz um esforço máximo em relação à raça humana. Logo, nós, como raça humana, devemos valorizar também o nosso próximo. Que você esteja concentrado nesse estudo. Próximo tema, a pergunta mais importante. Todos nós nos deparamos com perguntas, e muitas vezes perguntas importantes. E no ministério de Jesus não foi diferente. Muitas perguntas de elevado nível de importância. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Lucas, capítulo 10, verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe bem qual era a característica desse homem, intérprete da lei. Se ele era considerado intérprete da lei, é que ele tinha um conhecimento avançado da lei de Deus. E é claro que o propósito aqui é testar Jesus, verificar qual era a resposta de Jesus, justamente com o objetivo de acusar. Esse intérprete da lei, então, recebe a resposta de Jesus através de uma ilustração, de uma parábola muito conhecida, a parábola do samaritano, no qual nós temos uma linda mensagem no sentido de ajuda. Lembrando a síntese da história que, após o acontecimento trágico com aquele homem, pessoas com elevado grau de instrução e possivelmente de espiritualidade não prestaram ajuda e alguém no qual seria depositado um nível de preconceito exerceu ajuda. Ele foi aquele que reconheceu o próximo, que ajudou o próximo, que valorizou o próximo. A resposta de Jesus justamente foi centrada nesta história muito interessante. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que mais uma vez nós estamos aqui juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos entrando na 7ª semana desse último trimestre de 2023. Essa semana teremos um tema muito importante também, como os outros. Missão em favor do meu próximo. Juntos nós vamos estudar o dia de segunda e de terça-feira. Segunda-feira, o método e a resposta de Jesus. Quando aquele intérprete da lei quis testar Jesus, ele perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, você já estudou a palavra de Deus? Você já viu que na palavra de Deus tem a resposta para a tua pergunta?
Muitas pessoas nos questionam, talvez, pela nossa crença, o que que nós cremos, por que que nós cremos, por que você crê na Trindade, por que você guarda o sábado. Nós precisamos estar aptos a dar respostas bíblicas e não respostas que nós entendemos que é a verdade. A lição diz assim: às vezes queremos respostas, mas não nos esforçamos para encontrá-las. Jesus disse: o que está escrito na lei e como você a entende? A pergunta que nós também podemos fazer para as pessoas: o que está escrito na palavra de Deus? Como é que você entende? Ele apontou para um aspecto importante do aprendizado. Em vez de apenas ouvir o que os outros dizem, nós precisamos ler as Escrituras, que é a palavra de Deus. A resposta já está lá. O Espírito Santo atua no nosso coração para nos impressionar com o que precisamos fazer. Ou seja, a resposta que nós precisamos não está na nossa cabeça. Ela está na palavra de Deus, que é clara, que é profunda. É a palavra de Deus que nos transforma e nos capacita a entender qual é a santa e perfeita vontade de Deus para conosco. Por isso, meus irmãos, vamos usar esse método de Cristo, vamos ensinar a palavra de Deus, vamos estudar primeiro, vamos estudar para que nós tenhamos essa bagagem, esse fundamento da nossa vida na palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, nela encontramos o quê? Toda a verdade que precisamos saber a respeito de como devemos viver, tratar os outros e herdar a vida eterna. Simples assim. A palavra de Deus nos ensina como amar o próximo, ela nos ensina como herdar a vida eterna, ela nos ensina como viver e como tratar aquelas pessoas que estão junto conosco. Que nessa semana nós possamos entender que o amor de Deus tem que ser dividido, tem que ser compartilhado com as pessoas que estão ao seu redor. E a melhor maneira de fazer é ensinando através da sua palavra. Terça-feira. Terça-feira tem como título Para herdar a vida eterna. O intérprete da lei, ele pergunta e ele mesmo responde, né? Em Lucas 10, 27, ele pergunta para Deus: o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe disse, né? Como nós vimos na lição de ontem, ele diz que está escrito na lei, como eu interpreto, e ele então, o próprio intérprete da lei responde e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo a ti mesmo. Ok. Então Jesus disse para ele: faça isso, respondeu-te bem, faça isso e viverás. Qual o problema da resposta dele? O problema é o seguinte: nós também podemos dar essa mesma resposta: ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo a ti mesmo. O problema é que às vezes nós pregamos uma coisa e praticamos outra coisa. Então, se amarmos a Deus, leremos a sua palavra, oraremos e observaremos os seus mandamentos e seremos obedientes à sua voz de todo o nosso coração. Não adianta falarmos algo e não praticarmos. Se é uma coisa que não está de acordo com o cristão verdadeiro, é a incoerência, é a hipocrisia. Nós precisamos fazer na prática. Dizer isso: olha, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, é bonito. Mas quanto disso você pratica? Você verdadeiramente ama seu próximo? Porque se você diz isso, Deus vai te colocar num momento de uma aprovação. Quem sabe você vai ter que tomar uma decisão de amor para uma pessoa que você não gosta, que você acha uma pessoa chata, uma pessoa que você não gostaria de estar com ela, porque ela não lhe agrada. Então, nós precisamos amar de verdade, amar na prática. Seu irmão ou uma irmã estiverem em falta de roupa e necessidade de alimento diário, e um de vocês disser: vá em paz, trate em primeiro lugar de aquecê-la e de alimentá-la bem, porque aí você está colocando em prática o amor a Deus e o amor ao próximo. Para a maioria dos crentes, dar a resposta certa sobre a doutrina e fé não é tão difícil. O problema é praticar o que a gente ensina para as pessoas. Nós não podemos ser incoerentes, nós não podemos ser hipócritas. Nós precisamos ser como Cristo. Jesus amava de forma prática, de forma teórica, ele ensinava e praticava tudo o que ele ensinava. Que nós possamos herdar a vida eterna, porque Jesus nos deu a vida eterna.
porque nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo e deixamos que Ele guie a nossa vida. E que nosso viver seja um viver de amor na prática e não apenas em palavras. Que Deus nos abençoe para tanto. Próximo título: amar os outros como amamos a nós mesmos. E é claro, se nós buscamos aquilo que é melhor para nós, por que não também buscar aquilo que é melhor para as pessoas que nos cercam, para o próximo? O ser humano tem preferências e ele elege quem ele gosta e quem ele não gosta. Mas, dentro da visão divina, esta não é a melhor atitude a ser tomada. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Mateus capítulo 22, verso 37. Jesus, quando é indagado de qual seria o maior de todos os mandamentos, ele responde. Verso 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, no verso 38. E no verso 39, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a síntese da lei. É assim que Jesus respondeu de forma magnífica, de uma sabedoria inigualável. Se nós observarmos, quando prestamos atenção nos 10 mandamentos, nós vemos ali justamente a essência, os primeiros mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, nosso relacionamento com Deus, os demais, nosso relacionamento com o próximo. Preste bastante atenção e valorize esses elementos. Próximo tópico: a história atual do bom samaritano. E voltamos a essa passagem que tem um significado excelente. Quando o intérprete da lei pergunta a Jesus, Jesus explana toda aquela passagem, aquela história. Jesus deixaria registrado qual é a melhor atitude, a atitude indicada pelo céu para esse tipo de situação. Preste atenção em Lucas capítulo 10, verso 37, quando Jesus responde. Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Aí Jesus responde, quando o intérprete da lei reconhece quem foi a pessoa que reconheceu o próximo. Então Jesus responde: então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Observe a instrução de Jesus. Agora vai você e procede de igual modo. Não utilize de preconceitos. Utilize a atitude digna, a atitude que Deus espera de você. Haja da mesma forma que o samaritano agiu. É claro que existia a questão do preconceito dos líderes judaicos da época em relação aos samaritanos. Um contexto histórico meio conturbado e que alimentou um preconceito grandioso. Que nós, ao longo da nossa jornada, não sejamos alimentados por preconceitos, pois todos nós, independente da etnia, independente de rótulos, devemos o quê? Ter o senso de ajuda e colaboração perante o nosso próximo. Vamos agora fazer o fechamento do nosso estudo. A lição ela envolve relacionamento com Deus e com o próximo. Nesse contexto aqui, dando ênfase ao nosso relacionamento com o próximo. Aquele que está conectado com Cristo tem as atitudes de Cristo, interpreta as palavras de Cristo como benéficas para a sua vida. E as instruções que nós temos aqui é de que nós devemos o quê? Agir com bondade, agir com sensibilidade em relação a todo aquele que é
fragilizado, enfim, que passa por dificuldades. Essa é a missão. O céu olha para nós com ótimos olhos, no sentido de que ele reconhece todo aquele que tem o senso de ajuda e desenvolve, aplica, pratica de alguma forma em seus relacionamentos. Então, que você possa estar valorizando os seus relacionamentos, deixando de lado qualquer preconceito, qualquer ideia de discriminação, e possamos realmente exercer as instruções que o Mestre Jesus nos deixou. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Nos encontramos no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, obrigado por conheceres a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Obrigado porque mesmo assim nos amas e estás ao nosso dispor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.